Irmãos, vamos, mesmo assentados, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e vamos estar lendo todo esse contexto da cura de um paralítico em Cafarnaum. Está a partir do verso 17, vamos estar lendo até o verso 26, e vamos falar um pouco do que Deus colocou no nosso coração, dando mais ênfase ao versículo que está, versículo 20, que nos diz: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. O texto começa assim a partir do verso 17, Lucas 5, 17, a partir do versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, ou seja, com Jesus, para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Senhor Jesus, estamos na tua casa. Estamos aqui com o teu povo e cremos que o Senhor está aqui conosco. Cremos, Deus, que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. E cremos que o Senhor estará nos ajudando a falar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Por isso, meu Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. E é sobre a tua palavra que queremos pregar hoje, Deus. É na autoridade do Espírito que queremos falar hoje, meu Pai. E é por isso que nós estamos na total dependência do Senhor. Fala conosco, nos orienta. Oh Deus, manifesta a tua graça, a tua misericórdia. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém, amém. Vendo-lhes a fé. Irmãos, nós estamos diante de um livro do Evangelho de Lucas, de extremo valor e significado para as nossas vidas. O evangelista, o escritor de Lucas, médico, ele vai relatar neste livro, em primeiro momento, o ministério de João Batista. Em segundo momento, ele vai descrever todo o ministério do Senhor Jesus. E no terceiro momento, a ascensão de Cristo aos céus. E traz uma linguagem bem direta, bem importante, bem marcante e extremamente detalhada dos fatos que outrora aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Lucas também, mais adiante, vai escrever a história, o início da igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos. E nesta narrativa do capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver que ele vai também falar dos feitos poderosos do Senhor, mas também vai dizer das escolhas dos discípulos, do chamado dos discípulos. É aqui no capítulo 5 que nós vamos contemplar Jesus curando,
um leproso, nós vamos contemplar o Senhor Jesus chamando Pedro, João, para a pesca maravilhosa e depois se tornaram discípulo do Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver também, neste momento, a cura de um paralítico. Ou seja, é um capítulo recheado da manifestação poderosa do Senhor Jesus enquanto ele caminhava aqui na face da terra. E neste momento que Lucas narra a cura de um paralítico em Cafarnaum, e nós sabemos que Cafarnaum praticamente foi a casa do Senhor Jesus enquanto ele ministrava aqui na face da terra. Ele estava ali constantemente, ele voltava constantemente, ele estava ali para manifestar os seus ensinamentos e manifestar também o seu poder. Neste momento, após ali ele curar um leproso, subir para um lugar isolado para orar, em ato contínuo ele desce e volta a ministrar a palavra de Deus. E quando nós entramos nesse texto, no versículo 17, nós vamos ver o ambiente que o Senhor Jesus se encontrava naquele momento. Ele estava numa casa, ele estava num lar, ele estava diante de um grupo seleto, estava ali diante dele os fariseus, estava ali os mestres da lei, os escribas, que conhecia profundamente a palavra, os ensinamentos dos profetas. E estava ali um grande número de pessoas que vinham da Judéia, de Jerusalém e também da Galileia. Ou seja, era uma casa com muitos convidados. Se posso dizer que eram convidados. Mas o Senhor Jesus já não conseguia mais ficar isolado. A sua fama de Filho de Deus estava já percorrendo as aldeias e as populações. E não eram poucos aqueles que se aproximavam do Senhor Jesus para obter uma bênção, em particular a cura de algum tipo de enfermidade. Por isso que logo no versículo 17, o finalzinho desse versículo, apresenta o Senhor Jesus cheio do poder de cura, o poder que vem do Pai, da ação do Pai, através de Cristo, o Senhor Jesus, para curar. Então ele está ali naquele momento como Filho de Deus e está ali também para ministrar não somente os ensinamentos da palavra, mas também para fazer curas, trazer a cura sobre as pessoas que estavam ali diante dele. E aqui acontece um fato muito interessante, que o versículo 18 vai nos relatar que vieram, então, os homens trazendo em um leito um paralítico. Interessante que esse paralítico, a Bíblia não oferece maiores informações sobre ele. Não sabemos se ele, por exemplo, era paralítico porque sofreu um acidente. Não sabemos se ele nasceu assim. Não sabemos se foi uma enfermidade que ele foi acometido e o deixou paralítico. Não sabemos o tempo, da sua doença, da sua enfermidade. Não temos o seu nome aqui. O que nós temos é a razão pela qual aqueles 4 homens, seus amigos, que podemos dizer assim, o levaram à presença do Senhor Jesus. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e ali com intenção de introduzi-lo e pô-lo diante do Senhor Jesus. E aqui eu quero trazer a primeira lição, um primeiro ensinamento para este ano de 2023. Você tem amigos? Você cultivou amigos? A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E amigos que de fato se apresentam diante de você, sendo sensível à sua dificuldade, e se esmeram, independente das dificuldades, para te favorecer. Quando nós olhamos a vida, esse momento da história desse paralítico, nós não podemos deixar de destacar essa importância da sua vida. Eu creio que este paralítico também tinha um comportamento singular, particular, pessoal, que não trazia sobre si a culpa da sua enfermidade, lançava isso em cima das pessoas à sua volta. Eu acredito que não era essa pessoa com esta visão de achar que alguém é culpado daquele momento, daquela dificuldade que porventura ele está vivenciando. Eu acredito que ele tinha sim a enfermidade, consciência da sua enfermidade, mas sabia diante da enfermidade cultivar o quê? As amizades. E essas amizades foram importantes para ele. Porque quando os seus amigos
ouviram dizer que Jesus estava na cidade, em Cafarnaum, que estava numa casa, eles não pensaram duas vezes. Pegaram o leito, e sobre o leito aquele paralítico, que a Bíblia também não fala se ele era magrinho, né? Se ele era gordinho. Não sei nem se é corretamente falar hoje pessoas gordinhas, não sei, né? Se ele era muito pesado ou não. O fato é que ele era paralítico. Estava ali na dependência das pessoas. E esses amigos se apresentaram diante dele, não olhando as dificuldades, mas desejando no coração que ele fosse curado de sua enfermidade. Você tem amigo assim, irmão e irmã? Ou você é amigo assim de alguém? Que quem sabe no ano de 2023, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouquinho. Nós não sabemos como que vai ser a nossa trajetória. Tomara a Deus que possamos iniciar com saúde e caminhar com saúde. Tomara a Deus que possamos continuar com a vida financeira tranquila, equilibrada e percorrer este ano com a vida financeira também suficiente para todas as nossas necessidades. Não sabemos, mas a minha oração é que o Senhor possa nos conduzir com tranquilidade durante este ano 2023. Mas se alguma coisa sair do controle, será que você é este amigo para alguém? Ou será que você tem um amigo capaz de parar tudo na vida para oferecer a ajuda necessária que você precisa? Esse texto nos leva e nos traz esta visão da importância de cultivar as amizades, para que essas amizades possam nos ajudar também a caminhar no meio das dificuldades que porventura possa acontecer em nós. Voltando ao texto, então esses homens vieram trazendo no leito esse paralítico, e o versículo 19 diz assim: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito entre os ladeiros para pôr no meio ali aonde estava o Senhor Jesus. Ora, o Senhor Jesus não estava numa cerimônia de cura espiritual, de cura de enfermidade. Ele estava no momento ali de ensinamento, dos ensinamentos da palavra de Deus, do Evangelho, das boas novas de salvação, com a plateia seleta, de destaque da sociedade. Os fariseus estavam ali, os doutores da lei estavam ali, os escribas estavam ali. Mas naquele momento, algo estranho acontece naquele ambiente. E aí eu procuro trazer ao nosso coração algo que possa ser um diferencial na nossa vida. É não desistir de completar a missão pela qual nós estamos nos propondo a fazer. Eu acredito que aqueles rapazes pegaram o seu amigo e foram levando. Talvez no seu coração eles pensavam assim: ah não, é só chegar lá e apresentar Jesus, está resolvido o problema. Eles não contaram com a multidão que impedia o acesso deles à presença de Cristo. O caminho habitual que era cada um falou assim: não, você tem a preferência, você está enfermo, você está necessitado. Não, pode passar, pode seguir. Ah, você quer ir até dentro da casa? Não, nós vamos abrindo aqui com jeitinho e você vai chegar até lá. Não, ninguém deu o lugar. Ninguém estava interessado em favorecer. Havia uma barreira humana sem precedente à sua frente, à frente daqueles amigos. E eles com aquele peso, literalmente em suas mãos. Mas eles não desistiram do seu objetivo. Eles procuraram um jeito de terminar a sua missão. Não se deram por vencido, mas caminharam, subiram as escadas laterais da casa, tiraram o telhado e desceram aquele homem até a presença do Senhor Jesus. Eu não sei o que Deus colocou nas suas mãos em 2023. Também não sei as dificuldades que você vai enfrentar, se já não está enfrentando, para desempenhar aquilo que o Senhor está apresentando na sua mão. Não sei. Mas eu quero falar com você o seu coração: não desista dessa missão. Não se dê por vencido no primeiro sinal de dificuldade, no primeiro empecilho que porventura apareça à sua frente. Continue, porque Deus vai mostrar um caminho. E quando Deus mostra o caminho, o final deste caminho, você vai encontrar a sua presença. E encontrando a sua presença, o seu objetivo será alcançado. Foi o que aconteceu com esses homens.
Eles desceram com aquele homem à frente do Senhor Jesus. E o seu objetivo foi alcançado. Também quero trazer para a igreja algo que nos chama a atenção, e aí também preparando para o tema, vendo-lhes a fé. É que Jesus estava no momento devocional, mas Jesus estava preparado para as intercorrências que porventura iria acontecer diante dele naquele momento. E a igreja precisa estar preparada para as intercorrências que porventura vierem acontecer diante de nós. Aqui é um ambiente de culto, um momento devocional de ensinamento. E de repente há um barulho, há um incômodo, um alvoroço, e de repente as telhas são retiradas, de repente alguém aparece, é colocado à sua frente no leito. É interessante que Jesus, em nenhum momento, repreendeu aquela situação. A Bíblia não registra que ele falou assim: silêncio que eu estou ministrando. Em nenhum momento ele falou assim: que absurdo, vocês não têm educação. Olha aqui, eu estou ministrando, é uma hora agora de ensinamento. Não. Em nenhum momento ele repreendeu aquela atitude, porque ele, o Senhor Jesus, sensível àquela situação e preparado para aquela situação, ele veio e interviu com poder e com graça diante daquela situação. Eu lembro, já há algum tempo, isso não acontece mais nas igrejas, graças a Deus, mas talvez as pessoas um pouquinho mais experientes do que eu vai ter um fato de lembrança. Quando nós estamos num momento como esse aqui, pregando a palavra de Deus, cantamos, nos preparamos e tal, oramos, tudo certinho, aí entrava uma pessoa pelo templo, gritando, atrapalhando o culto. Alguém já viveu uma situação dessa? Isso só acontece muito no interior, né? Na capital não acontece isso não, né? Ninguém nunca entra pelo templo assim, tirando aquele momento devocional, solene. Você lembra qual era a reação da igreja? Você lembra? O culto não parava. Quem estava cantando, continuava cantando. Quem estava pregando, continuava pregando. Mas os guarda-costas da igreja, os guarda-costas do Senhor Jesus, se colocavam em prontidão e com a sensibilidade, com o amor sem precedente ao próximo, retirava ele do recinto e botava para fora. Estou exagerando? Será que eu estou exagerando? Quando eu fazia seminário, hoje é bullying, a gente não pode falar, então não vou falar o nome. Não sei se ele vai ouvir essa mensagem algum dia, talvez não ouça, mas se ouvir, ele vai saber de quem eu estou falando. Nós tínhamos um seminarista que o apelido dele era Fulano Ripada, porque ele mesmo contava a história de que um dia uma pessoa entrou atrapalhando o culto e a igreja dele tinha aquela cerquinha de varinha, de tábuazinha pequenininha com a ponta assim. Ele foi lá, não perdeu tempo, arrancou uma ripa daquela e chegou no sujeito, pá, expulsou o demônio dele da ripa e botou para fora. Ele contava essa história rindo, achando que era algo tremendo. O apelido dele falou assim, seminarista ripado. Depois falou assim, pastor da ripa, e cuidado. Olha o que Jesus fez. Jesus estava ensinando? Estava. Mas ele estava preparado para a intercorrência. E não era uma intercorrência fácil de ser resolvida. Porque Jesus, a sua fama de operar milagres, já estava em toda a região. E ali foi colocado diante dele um paralítico. Ele poderia chamar os discípulos, as pessoas, e falar assim, olha, depois eu cuido disso aí. Agora eu só estou orando e agora eu só estou ministrando. Jesus parou tudo e foi dar atenção àquela situação. A igreja está preparada para as intercorrências que porventura vieram a aparecer? Será que nós estamos com a fé necessária em Cristo Jesus
para poder intervir com poder e graça diante daqueles que, porventura, estarão adentrando ao templo diante das suas necessidades, por mais variadas que sejam, por mais complexas que sejam, mas estarão se apresentando na casa do Senhor, e muitas vezes estarão se apresentando diante de você em algum lugar, aonde você estiver, e você estará preparado com a fé necessária e suficiente, pronto para parar o que você está fazendo. Se você está trabalhando, você vai parar o trabalho e vai agir ali em nome do Senhor Jesus. Se você estiver numa palestra, num ambiente como desse da igreja, você vai parar o que está falando e agora vai se dirigir àquele necessitado, miserável, moribundo, que adentrou na casa do Senhor e vai ali atingi-lo com o poder de Deus, com a fé necessária, para que sua vida seja transformada e ele volte diferente para casa, infinitamente diferente da forma que adentrou a casa de Deus, ou que esteja a nossa presença. Os milagres, eles existem e precisam acompanhar a nossa fé, o nosso ministério. 2023 é o ano que a igreja precisa se aproximar de Deus, para que os sinais e prodígios do Senhor venham ser restabelecidos para aqueles que necessitam da manifestação de Deus em suas vidas, independente dos seus problemas. O versículo seguinte diz o seguinte: depois que ele apresentou, aí o Senhor Jesus assim, vendo-lhes a fé, e Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Vendo-lhes a fé. Irmãos, que luta que esses rapazes tiveram para levar aquele amigo à presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em nenhum momento, como já disse, os repreenderam por adentrar aquele momento solene de ensinamento do Mestre. Em nenhum momento o Senhor Jesus olhou para as suas roupas, se eram adequadas ou não. Em nenhum momento o Senhor Jesus olhou para os penteados. Hoje é comum a gente olhar para os penteados das pessoas, né? Para a cor do cabelo. Em nenhum momento olhou. Jesus também não olhou em nenhum momento para as tatuagens. Hoje é quase impossível você pregar a palavra para uma pessoa que não tenha tatuagem. Se você hoje tiver um olhar crítico e for observar essas coisas, você deixa de exercer o seu ministério. Jesus não olhou nada de externo daqueles homens. Jesus olhou e enxergou o que estava no seu coração, a fé. Vendo-lhes a fé. O que Jesus está vendo no seu coração hoje? O que Jesus está vendo no seu coração hoje, irmãos? O que Jesus está nos observando hoje? É uma resposta que nós precisamos encontrar para que possamos caminhar, sendo nós, de fato, representantes do reino de Deus aqui na terra, e operando a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Não somente com um sermão lindo, maravilhoso, plenamente contextualizados na narrativa bíblica, com a sua teologia, com a sua exegese, com a sua hermenêutica, com a sua aplicação perfeita, mas além disso, também estarmos perfeitamente preparados para enfrentar as adversidades que porventura possa acontecer e que nós estamos dentro do contexto, e ali sim, com poder e graça, o nosso Senhor Jesus vendo em nós a fé, aí somos perfeitamente habilitados para ali agir em nome dEle e obter a resposta dEle em favor de alguém. Jesus olhou para aqueles rapazes e falaram assim, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. E é o que nós queremos muito, que o Senhor Jesus veja em nós a fé necessária para podermos caminhar com Ele nesses dias. Para não retrocedermos. Pelo contrário, continuarmos avançando para a glória dEle e para a alegria de muitas pessoas. Vendo-lhes a fé. Além de enxergar a fé, eu creio que o Senhor Jesus também observou o que eles estavam fazendo. O que a fé daqueles rapazes estava fazendo, tinha motivado eles a fazerem. Irmãos, eu creio que muitas vezes, quando nós pensamos
em fazer algo para Deus, creio eu, nós paramos porque não temos certeza se o resultado que pretendemos vai acontecer. Qual foi a última vez que você trouxe alguém à igreja? Crendo que ele, se entrasse na igreja, ele sairia daqui transformado em Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você orou, crendo que após o amém de sua oração, você tinha a fé necessária de que o Senhor Jesus iria responder aquela oração, e aquela pessoa que era alvo de sua oração, teria naquele momento a sua vida transformada? Qual foi a última vez que você foi desafiado pela sua fé, para exercer essa fé, para que alguém fosse atingido pela graça e a misericórdia de Deus, fosse restaurado pelo poder de Deus, não somente na cura física, mas como nós vamos ver, na cura que é mais necessária para o ser humano, em resposta ao seu pecado, onde o Senhor Deus perdoa e restaura e santifica. Qual foi a última vez que a sua fé fez com que você levasse alguém ao Senhor Jesus, crendo que o Senhor iria de fato mudar aquela história? Meus irmãos, esses amigos do paralítico levaram uma pessoa no leito, paralítico, crendo verdadeiramente que ele seria curado. No coração daqueles homens não tinha outra possibilidade, não tinha uma outra verdade, a não ser esta única: nós vamos levar o nosso amigo à presença de Jesus, e ele vai voltar lá curado da sua enfermidade. Isso é fé. Foi isso que Jesus viu neles. Foi isso que Jesus viu no paralítico. Você já pagou algum mico? Eu, em vez em quando, estou pagando 1, 2, 3, assim, direto. Mas quando você vê que a situação assim não é muito favorável, você dá logo uma desculpa e fala assim: não estou afim. Você imagina aquele paralítico recebendo esse convite. Vamos colocar o nome no paralítico. Vamos colocar o nome dele de Daniel. Daniel, você já está há quanto tempo nessa cama, cara? Eu ouvi dizer que tem um rapaz aí em Cafarnaum, que está na casa de um pessoal lá, chamado Jesus de Nazaré, que ele cura toda a enfermidade, cara. Eu quero te levar lá, para ser curado por ele. Tenta se colocar no lugar do paralítico. O que você ia fazer? Aceitar o convite? Será que ele nunca tentou nada para se livrar daquele problema? Será que nunca ele... Sabe que todo mundo tem uma receita milagrosa, não tem? Todo mundo tem uma em casa. Será que ele nunca praticou algo, tentou resolver a situação? A Bíblia não fala. E não conseguiu resolver? Mas os seus amigos, um belo dia, se apresenta diante dele e fala: vamos lá, meu irmão, eu quero te levar lá. Ele com aquela doença, ninguém melhor do que ele para saber a gravidade e a impossibilidade de cura, de resposta, para que a vontade dos seus amigos fosse algo concreto, real na sua vida. Mas ele acreditou também. Quando ele recebe o convite, o texto não menciona, não houve resistência. Ele se colocou à disposição: eu vou. Eu creio que a bênção vai acontecer. Se vocês creem, eu também creio. Vamos, se vocês me levarem, eu me prontifico aí. Sabe, tem muitas vezes que você não é atingido pelas bênçãos de Deus. Não é porque alguém não está orando por você. Pelo contrário, tem muita gente orando por você. É porque você mesmo não acredita na bênção que Deus pode fazer na sua vida. Você é o enfermo. Você está com problema. E você mesmo não crê no que Deus pode fazer. Os amigos acreditavam e o paralítico não teve dúvida: me leva, que eu creio também que algo novo vai acontecer na minha vida. Vendo-lhes a fé.
Vendo-lhes a fé. Interessante que o Senhor Jesus, vendo tudo isso, a vontade do coração daqueles homens, dos amigos, é que ele fosse curado da paralisia, dessa doença. Mas eles tiveram uma surpresa maior. E essa surpresa é muito especial. Quando o Senhor Jesus se propõe a nos abençoar, a sua bênção é plena, perfeita e completa. Atinge o corpo e atinge a alma. Há uma resposta completa de Deus. Deus não faz nada pela metade. Se Ele for fazer, quando Ele quer fazer, a obra é completa, é perfeita, é agradável. O que Jesus fala logo de imediato? Seus pecados estão perdoados. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, cuidado com o pecado. Pecado, numa definição teológica, é toda e qualquer transgressão da lei de Deus. É qualquer atitude de rebeldia, de recusa da obediência, de obedecer à palavra de Deus. Quer seja nas coisas que, ao nosso ver, é tão simples, tão banal, que todo mundo faz, mas se é pecado, é pecado. Ou pode ser aquela mais complexa, né? Como se nós pegássemos um dos mandamentos e assim, não matarás. Opa, eu nunca matei. Tudo é pecado. Toda qualquer transgressão é pecado. E que este ano nós possamos perceber isso, estarmos atentos às nossas condutas de vida, para que não venhamos ser achados com alguns pecados, com alguma iniquidade sendo praticada a todo momento da nossa vida, porque pode ser que este pecado, essa prática de uma iniquidade, é que está sendo uma barreira estritamente gigantesca em relação ao que Deus pode fazer na sua vida, querido. Antes do Senhor Jesus falar assim, levanta-te e anda, antes dele falar, toma o teu leito e volte para casa, você está curado, ele fala, está perdoado o seu pecado, porque Jesus sabia disso. Que o maior dano para o homem não são as enfermidades, mas é a prática do pecado. E a prática do pecado tem o mesmo efeito em quem é saudável. Escreva isso no seu coração, igreja. Tem o mesmo efeito em quem tem uma vida saudável. O mesmo efeito daqueles que não têm a vida saudável, mas que têm a prática do pecado. Se não houver arrependimento, se não houver a manifestação do Senhor Deus perdoando os pecados, com saúde ou sem saúde, o inferno é certo. A condenação é certa. Se há algo em comum quem é saudável e quem não é, dentro de uma prática do pecado, é a condenação. Por isso que Jesus olha para o paralítico e fala assim, estão perdoados os seus pecados, porque os seus pecados eram uma barreira para que a bênção de Deus o atingisse. Então, em primeiro lugar, estão perdoados os seus pecados. Em segundo lugar, Deus fala, levanta e anda, está curado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos caminhar, exercitando a nossa fé, pregando a palavra, nos santificando, nos consagrando, para que quando nós intervirmos na situação de alguém que o Senhor colocou diante de nós, o Senhor Deus se apresenta com poder e graça e mude a sorte daquela pessoa. Primeiro, restaurando a sua alma, a sua vida, o salvando da condenação. Segundo, lhe fornecendo tudo o que é necessário para que ele possa viver essa vida com dignidade, conforme a vontade de Deus. Mas essa questão não acaba aqui. Quando Jesus fala assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados, porque Jesus o acolheu como filho amado. Mas olha o que acontece. Aquela plateia, os escribas, os fariseus, começaram ali a murmurar e começaram a questionar que o Senhor Jesus poderia estar cometendo ali uma blasfema. Mas aquele que conhece, vê e percebe a fé no coração daqueles rapazes, daquele paralítico, é o mesmo que consegue ver e enxergar no nosso coração as nossas murmurações, as nossas contradições, daquilo que é externo, daquilo que é
interno, porque os fariseus eles tinham uma prática muito interessante. Eles tinham uma conduta de vida de forma aparente, externa, onde eles faziam tudo para que as pessoas percebessem que eles cumpriam a lei perfeitamente, mas eles eram como sepulcro caiado, todo bonitinho por fora, mas podre por dentro. Eles faziam com que as pessoas que ouviam e viam e presenciavam sua prática pudessem obter um peso muito maior na sua fé daquilo que era necessário, porque nem eles praticavam isso, mas faziam questão que as pessoas pudessem ver nele uma santificação só com atitudes externas, enquanto o interior, o seu coração, era perfeitamente apodrecido pelas práticas do pecado. Algo que eles faziam de tudo para esconder daqueles que conseguiam enxergar. Só que de Jesus, irmãos, ninguém consegue esconder. Eu posso me apresentar todos os dias diante dos homens com a melhor roupa, com o melhor perfume, com o melhor comportamento, e todos terem uma visão unânime e única de que eu tenho uma vida perfeitamente diante de Deus. Mas só quem consegue enxergar o interior e perceber as verdades é Deus. Por isso que o Senhor Jesus, no primeiro momento, olha e fala assim, olha, vendo-lhes a fé, confirmou a sua fé, e através da sua fé, Deus faz com que aquele pecado, aquele homem tivesse seus pecados perdoados, e ao mesmo tempo ele fosse curado da sua enfermidade. Mas ao mesmo tempo ele chega ao coração dos fariseus, aqueles que não eram para viver questionando a palavra do Senhor, porque conhecia as Escrituras. Jesus conhecia a verdade do seu coração. Ou seja, eles eram paralíticos espirituais. Paralíticos espirituais. Estavam precisando do amigo Jesus para que eles pudessem ser libertos dessa paralisia e curados. E assim muitos de nós vivenciamos a paralisia espiritual. Conhecemos as Escrituras, mas não praticamos as Escrituras. Sabemos o que temos que fazer, e o que temos que fazer acabamos não fazendo. Sabemos o que não temos que fazer e não podemos fazer, e isso acabamos fazendo. Somos paralíticos espirituais. Caminhamos aparentemente diante das pessoas, mas não conseguimos vencer os olhos de Deus na nossa vida. As verdades que temos, que Deus conhece. Pastor Hernandes, em um dos seus sermãos, ele chega a dizer assim, que Deus enxerga depois da curva. Se Deus enxerga depois da curva, irmãos, Ele enxerga dentro dos nossos corações. Por isso que Davi, na sua crise diante do Senhor, ele não pensa em duas vezes em fazer um apelo, uma oração, apelando ao Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus, que pudesse sondar o seu coração, e no profundo do coração, aonde sequer ele, como Davi, conhecia perfeitamente, mas sabia que Deus o conhecia, e pudesse o Senhor ver se havia alguma coisa ali de errado em seu coração, ele clama, Senhor, tira, porque eu não quero sequer saber do que existe. Porque Davi sabia que o Senhor conhecia ao mais profundo do nosso coração. Não é à toa que numa linguagem poética, uma verdade, uma veracidade de verdade se torna real e verdadeira diante de nós, quando a palavra de Deus nos diz assim, que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe o que vamos falar. O que pode ser escondido de Deus? Deus conhece todas as coisas. E que nós possamos neste ano viver uma fé inabalável em Cristo Jesus, uma prática constante da palavra do Senhor Jesus, para que possamos vencer essa doença espiritual, essa paralisia espiritual, e pudermos sairmos do nosso lugar, do nosso estado de conforto, e começar a olhar as pessoas, os objetivos do Evangelho, e colocar em prática o objetivo do Evangelho diante daqueles que necessitam. Começarmos a sermos de nós, de fato, missionários, obreiros do Senhor Jesus na face da terra, discípulos atuantes,
aonde pela fé cremos que o Senhor pode de fato transformar vidas, e nós temos esta missão, e fomos capacitados, e fomos ungidos, e temos o Espírito Santo do Senhor para fazer, mas para isso é necessário que o Senhor enxergue em nossas vidas a fé, para que aquilo que nós propusemos a fazer, o Senhor venha e atua com poder e graça. E eu quero caminhar para encerrar, irmãos, que o Senhor Jesus faz um questionamento tão interessante aos fariseus e aos doutores da lei, que é algo interessante o versículo 23. Ele fala assim: qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Interessante que Jesus não fala assim, o que é mais difícil? Ele coloca as duas situações no mesmo peso, no mesmo nível. O que é mais fácil para mim? Ali ele está dizendo assim, não há impossível para Deus. Por isso que ele fala, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Jesus está trazendo com a sabedoria profunda um questionamento àqueles homens sábios da lei, aos fariseus religiosos da época, profundos conhecedores das Escrituras, algo surpreendente. Ele fala assim, o que é mais fácil? Eu creio que com certeza nós, bem como aquela plateia que estava ali, os fariseus e os doutores da lei, com certeza no seu coração responderam, mais fácil dizer, estão perdoando os seus pecados. Fala para o irmão e a irmã que está do seu lado, eu te perdoo em nome de Jesus, fala para ele, fala para ela, eu te perdoo em nome de Jesus. Não é fácil? É fácil? Muito fácil, é subjetivo. Quem consegue provar se isso é uma verdade ou não? Se de fato aconteceu o perdão ou não? Quando Jesus fala para aquele paralítico, estão perdoados os seus pecados? Qualquer pessoa poderia falar isso. Qual é a prova desta verdade que acontece? De que fato os pecados deles foram perdoados? Qual é a prova necessária que de fato você está perdoando a pessoa que está do seu lado? São os sinais que vêm a posteriori. E Jesus coloca assim, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a ele, levanta-te e anda? Aí vem a segunda fase. Você falou para o irmãozinho que está perdoado? Falou? Agora pergunta, qual é a necessidade mais urgente que ele tem na vida? Pergunta aí. Ele quer ser curado de uma enfermidade? Ele quer ter um sucesso financeiro, um concurso, alguma coisa, uma resposta? Qual é a necessidade dele? A restauração do ente querido? Vencer um vício? Qual é a necessidade dele aí, querido? Pergunta aí. Agora eu quero dizer, se você fala assim, em nome do Senhor Jesus, esse problema já está resolvido. E amanhã você vai me contar. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Quando o Senhor Jesus fala, estão perdoados os seus pecados, a comprovação de que isto aconteceu àquele paralítico, é que Jesus falou assim, eu também quero te curar, levanta-te e anda, toma o teu leito e vai para casa. Vai para casa. Aí a galera, porque foi isso que aconteceu. Então ninguém mais questionou, aquele que pode curar um paralítico, ele também pode o quê? Perdoar os pecados. Fique tranquilo. Em nenhum momento eu vou exigir que você seja um irmão milagreiro da igreja. Não quero isso. Minha intenção não é essa. A minha intenção é despertar você para que você busque a fé necessária, para que você seja instrumento usado por Deus e que você crê pela fé que alguém pode ser alcançado, pode ter a sua vida espiritual restaurada, os seus pecados perdoados, e ali ele estará salvo. Ou quem sabe também, se for isso,
a sua necessidade de um problema sério, impossível aos olhos dos homens, mas pela fé, você crendo, você é instrumento de Deus, e Deus pode agir e mudar a realidade daquela pessoa, porque não é impossível para Deus. E nós precisamos crer nisso, irmãos. 2023 está aí, à nossa porta. Já estamos vencendo o primeiro degrau deste ano. E creio que muitos desafios o Senhor estará colocando diante de nós. E o que vai fazer diferença, irmãos, é a nossa fé. É a nossa fé. E tomar a Deus que no final deste ano, lá em dezembro, naquele culto tradicional de gratidão a Deus por mais um ano vencido que o Senhor vai nos dar, possamos dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez, principalmente pelo que o Senhor nos permitiu fazer para a Tua glória. Olha como termina essa história, irmãos. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito, vai para casa, o versículo 25 diz assim: imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permaneceu deitado, voltou para casa, irmãos, glorificando a Deus, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, todos davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Querida igreja do Deus vivo, o meu desejo, a minha oração, o meu pedido a Deus, que a minha fé seja de fato abençoada por Deus, porque a fé vem de Deus, nós é que pedimos, para que no nosso caminhar, e ao vencer essa etapa deste ano, se Deus nos permitir, nós possamos dizer lá em dezembro: vimos prodígios. Pessoas foram salvas, pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas. A igreja está de pé e continua caminhando para a glória de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, para a glória dele, ver prodígios. E tomara que Deus esteja neste momento vendo a minha fé, vendo a sua fé, e o amanhã possamos colher o fruto desta fé inabalável em Cristo Jesus. Pode ser a fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem problema, tá? Os montes sairão do lugar. Então não deseje, fica aqui um conselho, uma fé do tamanho de uma melancia, não precisa. Tá? Pode ser a metade de um grão de mostarda, já vai fazer diferença em todo o tempo da sua existência e da existência de alguém que o Senhor, quem sabe, já colocou ao seu lado, diante de você, para que você seja aquele amigo de fé, desejando que Deus opere na sua vida e o transforme para a glória dele, para a nossa alegria. Nós queremos ver prodígio do Senhor nesta casa. Amém?